No caso do serviço dos vinhos brancos, igual como acontece nos vinhos espumantes, por serem gelados, nós precisamos manter a temperatura. Ele já deve estar previamente acondicionado numa temperatura adequada e ele vai ser trazido num baldinho de gelo. No preparo do balde, você pode encher 2/3 dele aproximadamente com metade água, metade gelo. É necessário álcool, sal? Não necessariamente. Se for apenas para manter a temperatura à mesa, num serviço de 1 hora, talvez um pouco mais, não é necessário. Lembrando que o álcool deixa a garrafa um pouco escorregadia, algumas vezes tira alguns detalhes gravados do rótulo, e o sal também costuma deixar uma rugosidade e até mesmo ressecar a mão. Mas isso pode ser importante quando você tem eventos e aí você precisa manter por um grande tempo um balde ou mesmo um recipiente maior com bebidas geladas. Lembrando que o álcool acaba derretendo mais o gelo para manter a temperatura, então você vai ter que usar mais gelo. Então, do mesmo modo como a gente fez o serviço para o vinho tinto, a gente vai levar a carta para o comensal, ele vai fazer o pedido, você vai adequar a mise en place, vai trazer a água previamente, vai, se for o caso, acrescentar a taça, porque a gente não vai fazer aqui para não ocupar os demais, e vai fazer a entrega do vinho. Vocês podem perceber que fica um pouco difícil trabalhar na mesa. Se eu pôr para cá, eu ocupo espaço, eu tenho que passar por cima, eu posso fazer algum acidente. Se eu pôr aqui, fica um pouquinho difícil de eu ter espaço para trabalhar. Então, normalmente o que se faz é ter alguma forma auxiliar. Algumas vezes é esse suporte que a gente adapta à mesa e o balde fica aqui suspenso. A parte ruim é que ele não tem aparo para água, então provavelmente ele vai trazer alguma respingo no chão. E um pouco melhor do que isso é um pedestal. O pedestal a gente vai localizar ele à direita de quem fez o pedido e pôr o balde em cima. Não tem problema, se quiser pôr um guardanapo pode pôr, mas como esse balde não vai ser locomovido efetivamente, ele pode ser posto diretamente. Outra possibilidade é essa que a gente percebe aqui. Nós podemos usar diretamente um aparador. Nesse caso ele não estaria aqui. E nós teríamos o aparador à direita de quem pediu. E aqui posicionaríamos mais adequadamente e faríamos o serviço normalmente. Mas poucos restaurantes têm o aparador, portanto é importante pensar, e a gente vai aqui trabalhar dessa forma, com um suporte externo. Independente da forma que for utilizar, é importantíssimo lembrar que a gente não vai fazer o serviço no balde. Havia um certo erro antigamente de se preconizar o serviço feito no balde, mas na realidade vai ser tudo feito exatamente como num vinho tinto, com a diferença de que a gente provavelmente não queira molhar a mesa do cliente, portanto, seca, põe a mesa, pousa ela à mesa para fazer o serviço. É importante dizer, esse guardanapo que passa pela garrafa, talvez não seja conveniente de usá-lo para o serviço. Então, manter um para a limpeza da garrafa, outro para o serviço do vinho, efetivamente. O procedimento de serviço é o mesmo. Aqui teremos retirado do balde. Antes de pousar a mesa, teríamos levado ao cliente. E aqui, como nós podemos perceber, esse vinho chama-se Manon, é um vinho da denominação Côte de Provence 2017. Portanto, o apresentaria como Manon Côte de Provence 2017. Dada a autorização para continuar o serviço, pousa-se a mesa. E vocês repararam muito provavelmente que no vídeo do vinho tinto, a cápsula deu uma certa enrugada. Hoje, então, eu troquei por um saca-rolha. Esse é um saca-rolha francês, L'Iroquois, que é uma marca de referência, para ver se a gente consegue demonstrar mais adequadamente. Mas, a título de curiosidade, aquele saca-rolha era novo, que efetivamente não funcionou muito bem. Então, sem tampar o rótulo, um corte, mas esse aqui saiu bonitinho, não recolheu a cápsula. Segundo corte, terceiro corte, mas esses cortes são tão necessários assim, nessa ordem? Aprenda o mais difícil e mais adequado, e se for o caso, você descobre que não precisa fazer.
mas adequadamente no serviço de sommelier seria dessa forma. Alguns, eu tinha comentado no distinto, preconizam a gente fazer uma ranhura na cápsula para puxá-la. É uma escolha, você pode fazer tanto assim, aqui teria puxado por essa ponta, ou simplesmente puxá-la assim. Tirou a cápsula, igual como para o tinto foi para o bolso, limpeza do gargalo, o rótulo continua sem ser tapado, a garrafa continua parada, introduz o saca-rolha no centro, em torno de 2 voltas percebe para que lado ele fica. Aqui, por exemplo, eu não continuaria, com mais uma volta provavelmente eu fure a rolha e ultrapasse a área útil dele. Importante dizer que esse barulhinho que faz é porque ele tem teflon, por isso ele é preto, até mesmo para não quebrar a rolha e deslizar melhor. Esse saca-rolha tem 2 estágios muito bons, ele dura bastante e ele tem uma boa performance. Então, o primeiro estágio eu aperto, faço uma tração até que a rolha comece a dobrar, puxo até quase retirá-la, pego o guardanapo, termino a retirada da rolha. Tiro o saca-rolha, ofereço a rolha para o cliente, num guardanapo, num pratinho, conforme for o serviço do restaurante. Enquanto ele analisa, faço a limpeza interna, aguardo ele dar um ok, ou caso isso não aconteça, eu provoco a ordem de poder fazer o serviço. Tendo a ordem, dose de degustação, que é curtinha, e após a autorização de serviço e a concordância, faço aquela rodada de mulheres antes, homens depois, em sentido horário, importante dizer. Retorno ao comensal, que fez o pedido, sirvo-lhe a taça. Após servido, a garrafa não continua à mesa para que a temperatura não suba, a gente volta ela para o balde. E toda vez tenho cuidado de secá-la. E assim é feito o serviço de vinhos brancos e rosados.